Não existe mais possibilidade de evitá-las ou de desmascarar sua fraudulência enquanto for apenas em suas próprias experiências de vida que os atores devem se basear para estabelecer seus, abre aspas, projetos de vida, fecha aspas, e planejar suas ações. Nenhuma lavagem cerebral é requerida. A imersão na vida diária, moldada pelas regras pré-estabelecidas e prescritas, é suficiente para manter os atores no curso estabelecido. A ideia de, abre aspas, ideologia, fecha aspas, é inseparável da ideia de poder e dominação. É uma parte não destacável do conceito de que qualquer ideologia é do interesse de alguém. São os governantes, abre parênteses, a classe governante, as elites, fecha parênteses, que fazem sua dominação segura por meio da hegemonia ideológica. Mas para alcançar esse efeito, precisamos de um, abre aspas, aparato, fecha aspas, que em algumas ocasiões abertamente, mas na maioria das vezes subrepticiamente, conduzirá a cruzadas culturais que levarão à hegemonia do tipo de cultura que promete diluir a rebelião e manter os dominados obedientes. Uma ideologia sem uma, abre aspas, cruzada cultural, fecha aspas, seria o mesmo que um vento que não sopra, um rio que não flui. Mas as cruzadas e outras guerras, na verdade, todas as lutas, incluindo as mais ferozes, são, abre parênteses, como assinalou George Simmel, fecha parênteses, formas de associação. A luta presume um encontro, um, abre aspas, combate, fecha aspas, e assim significa uma interação e um comprometimento mútuo entre lados em guerra. As, abre aspas, cruzadas culturais, fecha aspas, o proselitismo e a conversão presumem tal comportamento. Isso nos faz pensar se o uso da, abre aspas, hegemonia ideológica, fecha aspas, como uma explicação para a popularidade das articulações inadequadas, não perdeu sua credibilidade, mesmo que sob circunstâncias diferentes um dia tenha tido. Os tempos de combate direto entre o, abre aspas, dominante, fecha aspas, e o, abre aspas, dominado, fecha aspas, corporificado em instituições panópticas de vigilância e doutrinação diárias, parecem ter sido substituídos, abre parênteses, ou estar em curso de ser substituído, fecha parênteses, por meios mais limpos, elegantes, flexíveis e econômicos. As estruturas pesadas e as regras duras e rápidas, quando caíram em pedaços, expondo os homens e mulheres à insegurança endêmica de suas posições e à incerteza de suas ações, tornaram redundantes as desajeitadas e custosas formas de, abre aspas, controle direto, fecha aspas. Quando, como diz Pierre Bourdieu, la précarité est porteuse, asterisco, os panópticos com suas equipes de vigias e supervisores podem ser abandonados ou desmantelados. Asterisco, a precariedade está em toda parte. Abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, fim do asterisco. Também poderíamos passar bem sem os pregadores e suas famílias. A, abre aspas, precarité, fecha aspas, está em melhor situação sem eles. A, abre aspas, precariedade, fecha aspas, essa nova garantia de submissão é maior porque abandonou as pessoas aos seus próprios recursos, lamentavelmente inadequados quando se trata de, abre aspas, controlar, fecha aspas, sua condição atual, um controle forte o bastante para encorajar pensamentos para mudar o futuro. O descomprometimento é o mais atrativo e praticado jogo da cidade hoje em dia. A velocidade de movimento, em particular, a velocidade para escapar antes que os pássaros tenham tempo de chegar em casa para se aninharem, é a mais popular técnica de poder. Os grandes e poderosos de nossos tempos não desejam se ver envolvidos nas provações e atribulações da gerência, a vigilância e o policiamento.
acima de tudo, nas responsabilidades que emergem dos compromissos a longo prazo e, abre aspas, até que a morte nos separe, fecha aspas. Eles elevaram ao mais alto grau os atributos de mobilidade e flexibilidade, viajar com leveza, reajustes imediatos e reencarnação contínua. Tendo à disposição um volume de recursos compatível com o número de escolhas, acreditam que a nova leveza não é nada mais do que uma condição fértil e agradável. Quando traduzidas como não escolha, cânones obrigatórios do comportamento universal, os mesmíssimos atributos geram muita miséria humana, mas também tornam, abre parênteses, e pelos mesmos símbolos, fecha parênteses, o jogo imune ao desafio e assim o asseguram contra qualquer concorrência. A precarité e a tina, abre parênteses, abre aspas, there is not alternative, fecha aspas, asterisco, fecha parênteses, entram na vida juntos. Asterisco, não existe alternativa, abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, e só podem sair dela juntos. Porque nós, estimulados a agir pelos desconfortos e riscos endêmicos de modo como vivemos, mudamos nossa atenção com muita frequência e concentramos nossos esforços nos objetos e objetivos que não possuem relação de causa com as fontes genuínas desses desconfortos e riscos. Como acontece de a energia gerada pelas ansiedades da vida continuar sendo desviada de seus alvos, abre aspas, racionais, fecha aspas, a ser usada para proteger ao invés de remover as causas do problema? Quais são as razões pelas quais as histórias que contamos hoje e que tão raramente queremos ouvir, se é que queremos, vão além do estreito e esmeradamente cercado recinto do privado e do, abre aspas, ser objetivo, fecha aspas? Essas e outras perguntas relacionadas se tornaram, abre parênteses, é minha vez de confessar publicamente, fecha parênteses, minha obsessão. Essas conferências e ensaios são prova dessa obsessão. As perguntas que acabei de listar são o único elemento comum que une os dispersos e aparentemente desconexos tópicos deste livro. A busca de uma resposta para essas perguntas foi sua motivação principal, e aproximar-se de uma resposta vaga por novos caminhos foi o objetivo principal. Acredito que o compromisso com o esforço para rearticular a cambiante condição humana sob a qual os, abre aspas, indivíduos cada vez mais individualizados, fecha aspas, se encontram enquanto lutam para impor sentido e objetivo em suas vidas, é nas presentes circunstâncias, abre aspas, que tentei esboçar em modernidade líquida, asterisco, fecha parênteses, a tarefa suprema da sociologia. Asterisco, Rio de Janeiro, Zahar, ano 2001. Essa tarefa não consiste, abre parênteses, não pode consistir, fecha parênteses, em, abre aspas, corrigir o senso comum, fecha aspas, e legislar a verdadeira representação da realidade humana no lugar das erradas, endêmicas ao conhecimento laico. A essência da tarefa não é o encerramento, mas a abertura. Não é a seleção das possibilidades humanas que valem a pena ser perseguidas, mas impedir que elas sejam encerradas, confiscadas ou simplesmente perdidas de vista. O chamado da sociologia atual visa aumentar e manter a amplitude dessa parte do mundo humano, sujeita ao escrutínio discursivo incessante, e assim mantê-la a salvo da ossificação na condição de, abre aspas, não escolha, fecha aspas. A articulação das histórias de vida é a atividade por meio da qual o significado e o objetivo são inseridos na vida. No tipo de sociedade em que vivemos, a articulação é e precisa continuar a ser uma tarefa e um direito individuais. É, porém, uma tarefa bastante difícil e um direito que não é fácil de se conquistar. Para executar a tarefa e exercer o direito plenamente, necessitamos de toda a ajuda que possamos conseguir.
E os sociólogos poderiam fornecer muita ajuda se eles se portassem bem, como podem e devem, no trabalho de gravar e mapear as partes cruciais da rede de interconexões e dependências que ou são mantidas escondidas ou permanecem invisíveis do ponto de vista da experiência individual. A sociologia é uma história, mas a mensagem dessa história particular é que existem mais formas de contar a história do que sonhamos em nosso contar de histórias diário. E que existem mais formas de vida do que as sugeridas em cada uma das histórias que contamos, as quais acreditamos ser as únicas possíveis. Existe outro encadeamento comum para as conferências e ensaios reunidos nesse livro. O efeito crucial da luta para expandir as fronteiras da articulação, trazendo de volta à análise as áreas banidas para um segundo plano e deixadas de fora pelas histórias de vida não examinadas, deve ser a expansão radical da agenda política. Conforme a esfera pública vem sendo colonizada de maneira furtiva, porém firme, pelos interesses privados, podada, descascada e limpa de suas conexões públicas e pronta para o consumo, abre parênteses, privado, fecha parênteses, mas dificilmente para a produção de laços, abre parênteses, sociais, fecha parênteses. Esse efeito também pode ser descrito como uma descolonização da esfera pública. Como tentei argumentar em Modernidade Líquida, o caminho para uma eclesia, asterisco, verdadeiramente autônoma, passa por uma ágora populosa e vibrante, onde as pessoas se encontram todos os dias para continuarem seus esforços conjuntos, a fim de traduzir as linguagens dos interesses privados e do bem público. Asterisco, Assembleia de Cidadãos, do grego Eclésia, abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, setembro de 1999.